Entrando agora, irmãos, no nosso tema de hoje, João 4:24, é uma passagem muito conhecida. Se vocês puderem abrir, a Aninha pode colocar, mas eu gosto de abrir a Bíblia. E eu escolhi esse tema, o som do coração. No final, vamos entender por quê. Mas é uma passagem muito conhecida, um texto muito conhecido. Esse capítulo 4 é a história, toda aí de Jesus com um diálogo, basicamente. Jesus e a mulher samaritana, qual a Bíblia não cita o nome dela, só frisa bem que ela era samaritana. Vamos ler a partir do 7. Talvez seja uma longa leitura, mas 7. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Isso é porque Jesus estava cansado, Então ali naquele cansaço dele, ele parou, sentou lá no poço. Esse é o início da história. E aí vem uma mulher, meio-dia, tirar água, E disse Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar água do poço, é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, de quem nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Tem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui tirar água. E ele lhe disse: vá chamar o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Até aqui. Nesse tempo, existia o reino dividido. É por isso que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Na época do rei Jeroboão, foi feita essa divisão dos reinos. Então, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficou com Samaria, a capital foi Samaria, e o reino do sul, a capital Jerusalém. Então, historicamente falando, já houve uma divisão. Então, quando tem divisão, já tem uma raiva aí no meio. Então, os judeus adoravam, ficaram na parte onde tinha o templo, de Salomão. Então, ali na parte sul tinha o templo,
construído, então ali estavam os sacerdotes, os levitas. Né? Já Samaria, né, pelo rei Jeroboão, o rei idólatra, fizeram um bezerro de ouro e foram lá adorar os bezerros de ouro. Ambos afirmavam, né, que adoravam ao Deus de Israel, Deus único e verdadeiro. Né? A mulher samaritana conhecia aquela história da adoração. Provavelmente de geração em geração ela já ouviu falar. Mas ela ouvia falar. Ela não tinha aquele encontro. Não sabia o que era. Tanto que Jesus afirma, vocês samaritanos adoram o que não sabem. Então eles já não tinham mais aquela geração de passar de pai para filho contando a história real. E quando começou, como era que se faziam na época da expiação, que tinha que entregar o cordeiro. Então eles já não ouviam mais essa parte. Eles só ouviam que tinham que adorar aquilo ali que eles estavam adorando. Então, quando existe aqui essa parte, essa história é muito bonita, uma parte sobre salvação, sobre Jesus vai atrás da mulher, conversa com a mulher, ela se importa com você. Mas os versículos que eu gostaria realmente de frisar, os versículos 23 e 24, ele fala que eis que é chegada a hora, né? No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu gostaria de falar desses dois versículos. Eles são bem específicos para culto. Engraçado que eu estava orando de Jesus. Eu vou falar sobre o quê? A igreja é tão cheia. Pastores maravilhosos, diáconos, professores. E agora? Jesus veio cá. Eu passei esse tempo orando, pedindo ao Senhor. E Ele veio com essa palavra. O que toca no meu coração aqui é que Deus tem um padrão. Eu gosto dessa palavra padrão. Padrão. Existe uma forma como você deve fazer as coisas. Você não vai trabalhar de qualquer maneira. Hoje em dia a sociedade quer ter uma sociedade mais liberal, né? Mas na hora de trabalhar, você tem que cobrir sua tatuagem. Você tem que tirar o seu brinco. Porque você está trabalhando em certos lugares. Existe um padrão. Sempre existiu. E com Deus, Ele é o Senhor do padrão. Foi Ele que fez o padrão. Lá em Êxodo, no capítulo 25, eu lembro que teve uma época muito difícil na minha vida. E eu disse assim, eu vou mastigar esse livro, como eu nunca mastiguei antes. Porque eu preciso de Jesus e eu preciso de muitas respostas, que só esse livro pode me dar. Foi glorioso. E eu vi nitidamente como muitos de nós, nem sei se eu posso dizer nós, ou cristãos, porque não são. Tem pessoas que estão achando que adoram a Deus. Estão achando que estão fazendo no padrão, mas não estão. Já viu que Êxodo capítulo 25, Deus vai lá e Ele fala exatamente como Ele quer as coisas. Ele fala como Ele quer a arca. Ele fala a madeira que Ele quer que compõe a cássia. E depois Ele vai lá e Ele diz quais são as roupas, as vestes que Ele quer que os sacerdotes vistam. Ele dá a medida e diz que tem que ter fio de ouro. E depois ele fala dos levitas. O que os levitas têm que vestir. Como eles devem se comportar. Então Deus tem um padrão. Deus não é brincadeira. As coisas de Deus são sérias. O Antigo Testamento, eu gosto muito do Antigo Testamento. Demais. Não porque Deus, às vezes eu sou ser humano, viu, gente? Eu fico pensando, Deus, eu já era fulminada com Deus, sou pecadora miserável. Mas quando as coisas não davam certo, Deus chegava lá e falava, e tinha a mão dele, ele pesava a mão dele. Já pensou, Moisés foi o único que viu a Deus, mas ele não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu.
Uma ordenzinha só, porque naquela hora ele foi humano e desobedeceu ao Senhor. Mas ele foi um homem de Deus. Claro que ele foi um homem de Deus. Então, quando Jesus passa na vida, quando Jesus vem e diz isso neste texto para esta mulher, aparentemente ela muda de assunto, porque Jesus está falando com ela, falou que ela falou a verdade, ela confessou, né, que ela não tinha um marido, e ela muda de assunto. De repente, uma coisa que estava no coração dela, e ela fala que ela gostaria tanto de saber, já que eu tenho um profeta aqui diante de mim que contou minha vida, me diga, onde eu devo adorar? Qual é o lugar correto? Qual é a igreja correta? Qual é a igreja certa quando eu devo ir? Vamos falando assim na linguagem de hoje. Onde eu devo estar? E Jesus fala para ela assim, em lugar nenhum, porque de fato a hora já chegou. Você adora o que você não sabe. A salvação vem dos judeus, mas também não é naquele monte onde deve mais adorar. Em espírito, ele está dizendo ali, deixa o bezerro de ouro, porque Deus não é palpável. Deus, no versículo seguinte, ele diz, ele é espírito. Não se vê espírito. Não se vê, ou não se sente também. A gente consegue, pela nossa emoção, personificar as coisas. Como eu personifiquei? O som do coração, né? O coração não faz som, mas a gente personifica. Talvez pela emoção ou para romantizar, né? Como fizeram lá os músicos, lá no século, perto do século, deixa eu ver, do romantismo, vamos dizer, depois um pouquinho, né? Ele deixou da música ser uma música mais sacra para ser uma música mais voltada para o amor, né? Falando mais do amor. Tiraram o centro da música de Deus, do religioso, para agora o amor, né? O sentimento pela mulher ou pelo rapaz. Nesse momento, Jesus fala para ela, presta atenção. E fala para nós também a maneira como devemos nos portar no culto. A liturgia de culto, inclusive, é uma das disciplinas que a gente paga no seminário, liturgia e culto. Então, às vezes eu fico lá pedindo com o pastor, veja que se está bom desse jeito. E a gente sempre entramos no consenso, sempre estamos juntos entrando no consenso, seja com o pregador ou quem for dirigir aquele culto. O fato é que Deus também nos ensina que Ele também quer uma verdade no nosso coração. Ele não quer uma adoração de qualquer maneira. Ele não quer de qualquer jeito. Como citei antes, lá em Êxodo, Deus tinha todo o plano e todo o projeto ali montado. Porque Ele tem um padrão. A mesma coisa. Jesus está dizendo, eu não quero de qualquer jeito. Precisa ser do jeito verdadeiro. Precisa ser da maneira correta. A gente vê algumas instituições religiosas, né, que dizem igreja, e que por muitas vezes acham que a manifestação do Espírito Santo de Deus é de uma maneira bagunçada, né, sendo bem educada. É de uma maneira, né, de onde não existe uma ordem, né, onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Não é assim. Ou muitas vezes também a área de música. Né? A gente não precisamos, de maneira alguma, pedir para que os irmãos falem com o outro, para se regozijarem. Aperte a mão do amigo mais perto. Né? A gente não precisamos disso. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz através de nós. Nós estamos, o músico, o ministro de música, o líder de música, ele está ali dirigindo o louvor, dirigindo a música, direcionando se volta para a estrofe e se vai para o refrão. O que ele deve fazer, se vai para uma ponte, se volta de novo. Mas o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso,
é quem conduz todo momento, é quem faz todo momento. E Ele é quem constrange, Ele é quem permite, Ele é quem faz todas as coisas dentro do nosso coração e dentro do coração da congregação. Então, de tantas dúvidas que a mulher samaritana poderia ter, ou de perguntar mesmo para Jesus sobre qualquer outra coisa, de repente ela estivesse doente, mas ela tinha uma curiosidade de saber onde era o lugar que se devia adorar. E uma coisa que é interessante é que mais para cima, no capítulo anterior, no finalzinho, Jesus tinha que passar por Samaria. Ele tinha alguma coisa para fazer lá. Claro que ele queria falar com essa mulher, queria abordá-la, porque ele sabia que ela tinha questionamentos. Sabe o que é muito interessante? No samaritano, a Bíblia fala muito no samaritano, né? A parábola do bom samaritano, quando Jesus conta. O próprio Jesus conta. Ele quer unir e reunir todos em um só corpo. Ele quer que sejamos adoradores. Quer que procuremos ser verdadeiros adoradores. Então, quando ela vai até Jesus e ela faz esse questionamento a Jesus, o coração dela, talvez como uma mulher ou como um ser humano, ela queria saber como é que ela fazia para ser salva, então. Porque depois Jesus diz mais embaixo, eu sou o Messias, eu sou aquele que virá. Eu já estou aqui, já cheguei. Ela ainda, em cima, não compreende quem é esse profeta. Que água é essa que você quer me dar? Me dê, porque eu não quero mais voltar aqui, porque eu tenho vergonha, e o sol é muito quente, então eu tenho que vir nesse horário, porque eu não quero mais ter sede. Então ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava oferecendo para ela. Ela ainda não sabia o tamanho que Jesus tinha para dizer. E revelar. E não foi uma revelação do céu. Jesus se revelou como Salvador para aquela mulher. Aí então, ela faz a pergunta. E depois Jesus responde. E ele declara que ele é o Messias. Ele é Deus na vida dela. Mas ela tinha que fazer agora de maneira correta. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Não como os samaritanos tinham uso de fazer. Não façam mais isso. Agora você é diferente. Agora que você conheceu a verdade, pratique a verdade. E sabe o que é o mais interessante? No final do diálogo com Jesus, quando os discípulos chegam e vê Jesus lá conversando com uma mulher samaritana, o que o Senhor está fazendo? Como assim, mestre? Fica aquele cochichado. E aí Jesus fala para ela, conversa para ela, e ela vai-se embora, corre e ela vai contar aos outros aquilo que tinha acontecido. E ela conta, ela diz, tem alguém que sabe da minha vida, veio ver. Ele contou tudo sobre mim, ele sabe tudo sobre mim. E todos foram ver. O ser humano é curioso, quero ver. Então, ela tanto entendeu. É a partir daquele momento, quando a gente tem um coração grato diante do Senhor. Quando a gente entende quem Deus é, a gente não quer mais fazer daquele jeito. Eu lembro que minha mãe, a gente conversa muito. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma conselheira dos céus. E a gente conversa, eu lembro quando eu era adolescente, ela conversava comigo e ela me explicava, olha, não faça mais isso. E depois, certo, desculpe, e depois quando eu pensava que eu ia fazer de novo, eu ficava com vergonha. Está errado. Vamos dar um exemplo. Hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais, né, muito em alta, demais. Então, algumas pessoas, tanto masculino quanto feminino,
Usa o seu Instagram, tira uma foto não tão... uma foto, digamos assim, um pouco mais sensual, não recomendável, né? E bota o versículo bíblico. Como é que pode? Então, não existe coerência. Não conheceu a verdade. O Evangelho de João é o Evangelho que fala muito sobre verdade. Você já reparou? Veja, no capítulo anterior, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse Espírito aqui, se você percebe, está em maiúsculo, está em letra maiúscula. Esse Espírito que ele quer dizer é o Espírito de Deus. Se você não nascer do Espírito de Deus, se você não nascer de Deus de novo, você não vai para o céu. Depois ele fala também em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, verdade. E depois a gente ouve os versículos também, né? Muito forte. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que versículo tão precioso e tão verdadeiro. Quando a gente conhece quem é Jesus, o som que sai do nosso coração não é mais aquele som de querer fazer o que fazia, mas é um som de mudança. É a prestação de culto. Deus não quer, mas pode ir, Aninha. Mais uma vez. Essa aqui é a foto da capela lá do seminário. Ficou um pouco bagunçado, mas eu acho linda essa capela. Eu acho linda. Ele não quer mais. Não é aqui dentro que a gente faz sacrifício mais. Não existe mais o sacrifício, porque o Messias chegou. Eu sou o sacrifício, o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando para aquela mulher que não precisa mais ser aqui. Não existe mais lugar. Eu posso adorá-lo aonde for. Na minha casa, no meu trabalho, dirigindo. Aonde eu estiver, eu sou um adorador do Senhor. Sou uma adoradora do Senhor. E a comunhão dos santos, quando estamos todos juntos. Você já pensou quando estamos adorando a Deus em espírito? Não há coisas, não é água santa, não é até mesmo, tem gente que idolatra tanto até a Bíblia, sabia? Põe lá a Bíblia no Salmo 91, isso é idolatria. Isso é um instrumento de culto. A gente não precisa de instrumento de culto, o instrumento é de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, ele é Espírito. Então eu não preciso de coisas para tocar. Eu preciso adorá-lo. Por isso que é importante quando o pastor diz assim, feche os olhos. Feche mesmo, porque as coisas nos distraem. E a gente precisa se ligar no Espírito Santo de Deus e adorá-lo em verdade. Sem mais delongas, meus irmãos, gostaria de encerrar aqui e dizer que foi um desafio muito grande. Mas Deus sempre falou profundamente no meu coração sobre essa passagem. E eu ficava perguntando, tem que adorar a Deus, eu adorar. A gente pensa, inclusive, as crianças estão tratando desse tema. Deus procura verdadeiros adoradores. E eu ficava pensando assim, adorar a Deus é só com música de adoração. Às vezes a gente leva, você sabia? Por isso que a gente bate muito nas teclas em relação às músicas. E tem um músico muito bom, o nome dele é Rafael, não lembro o sobrenome dele, mas ele é jovem, mora pernambucano, mora em Nova York, se não me engano, ele foi estudar lá, pianista, e ele fez ele tem como se fosse um programa, eu não sei o que é podcast, é um programa, é tipo um programa, né, de televisão, e ele fez esse podcast explicando sobre acordes menores e maiores. Como a
música envolve o emocional. Não necessariamente precisa ter letra. Você já viu, por exemplo, se eu fizer assim, pam 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 pam, pam 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 pam, você já sabe quem é, não sabe? Pam 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 pam. Olha, eu faço assim, não, você sabe. Diga que você sabe. E aí, existe, se você está ouvindo ópera, existe como é que eu falo? Estresse em português. Existe um momento tenso, a tensão da música, né? Você já ouviu essa expressão? Existe a tensão da música, ela fica naqueles acordes menores, diminutas, sétima, depois ele vai, cai, acalma, volta para um acorde maior, e aí acalma mais a música. Então, o que eu gostaria de falar sobre isso é que, para que possamos perceber que o Espírito Santo de Deus não é emoção. Talvez aquela emoção, uma boa pregação de um pastor fervoroso, às vezes a gente fica mais atento, né? Talvez a minha voz dê sono, eu não sei. Mas existe a boa oratória também, né, Kelly? Que também atrai você, atrai o pensamento. Mas jamais, sem o Espírito Santo de Deus, sem um coração quebrantado e humilde diante de Deus, não vai poder fazer a obra. E aí Jesus vem e nos mostra a verdade e revela-se a nós, como ele se revelou à mulher samaritana. E aí ela mudou toda a história, e aí ela entendeu, e ela procurou, ela foi lá e disse tudo que tinha acontecido com ela. Então, meus irmãos, esse pequeno compartilhar do meu coração. Poderia ficar falando bem muito, né? Mas acabou meu horário, viu? Mas tem logo mais, acredito que o pastor vai vir aqui já, e aí logo mais vamos cantar o hino do cantor cristão. Ele é muito lindo. E os meninos aqui, Pedrito e Jader, lembraram dele. Por favor, Aninha, 161. Poder espiritual. E eu gostaria de ler a terceira estrofe com vocês. Ele vai escutar. Veja que estrofe tão preciosa. Alguém está colocando ali, está procurando. Muito bem. O nome do hino é Poder Espiritual. É o 161 do cantor cristão. E temos a terceira estrofe dele. Um momento. Que o Espírito Santo de Deus nos use. Que estejamos com o coração abertos para receber de Deus, para orar, para nos derramarmos na presença dele e para dizer a verdade também. A mulher samaritana chegou em Jesus e na cabeça dela, ela não sabia quem ele era. E ela disse a verdade, que ela não tinha marido. Então, ela realmente confessou a Deus que aquilo que ela estava fazendo era errado. E ela sabia que era errado. Então, quando a gente confessa ao Senhor, quando a gente se arrepende, a gente pode soar um novo som, um novo cântico no nosso coração. Então, eu gostaria de trazer nessa noite essa questão. Qual é o som que tem saído do seu coração? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode pôr ali a terceira estrofe. Está indo não. Terceira estrofe. Passa aí. No começo. Passa aí que eu vou lhe dizer. Tá. Vai, mais um. Passou, pode. É isso. Vem tu fazer em mim habitação. Em templo teu, transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão. Teu Espírito renovador. O Espírito Santo de Deus faça isso na nossa vida. Renove as nossas forças. Busquemos ao Senhor de todo o coração. Amém? Graças a Deus.